Bom, pessoal, bora começar aí. Desculpa a demora. Primeiro, a Twitch deu um baile aqui. Eu coloquei o Two Factor Authentication e aí, quando foi eu logar com o Streamlabs de novo, ele se perdeu. Aí eu tive que mudar tudo. A primeira live tem dessas. Boa noite, pessoal. Boa noite, Lemon 2 Pai. Boa noite, Rock. Ah, vamos ver. Mas agora deu certo. Bom que agora já tá tudo conectado. Conectado também com o YouTube, então depois daqui já vai a live lá certinho. Ah, então hoje vou contar um pouco como é que tá sendo esse primeiro mês. Comecei dia 1º de julho a fazer essa jornada Big Tech. Então, para quem não lembra, não sabe, jornada Big Tech basicamente é o que eu separei 3 meses para estudar, para aplicar para os processos seletivos de Big Techs na Alemanha. Então, foi julho já, aí vai ter agosto inteiro e setembro inteiro. Aí em outubro ali vou começar a fazer CV, arrumar carta de para poder me aplicar. Então, botar todos os documentos juntos. Então, deve demorar 1 ou 2 semanas ainda ali em outubro. E aí eu vou ver para começar a me aplicar. Então, se vocês forem tendo primeiro alguma dúvida com relação ao que já foi passado esse mês, às vezes vocês viram também os vídeos no YouTube e já tiverem alguma dúvida, vai mandando aí. Não tá muito popular ainda essa live, né? Mas daqui a pouco vai aparecendo mais gente. E também com o decorrer, fazendo mais vezes, vai acontecendo melhor. Boa noite aí, pessoal. Primeira coisa que eu queria falar, que acabou não rolando de falar muito nos vídeos, porque nos vídeos ali no YouTube eu tava tentando ser mais objetiva, né? Dizer exatamente o que eu achei do material e tal, mas a parte emocional não deu pra falar muito. A primeira coisa que eu fui conversando, logo na primeira semana da jornada do Big Tech, eu fui conversando com pessoas que já fizeram o processo seletivo para as Big Techs. E eu fui perguntando, como é que tá aí, como é que é mais ou menos pra vocês, como é que foi esse processo e tal. E eu fui vendo que todo mundo tinha a mesma sensação, assim, de que foi super estressante, foi super cansativo. Tipo, nossa, acabei perdendo um monte de tempo com a minha família, fiquei estressado, comendo mal, saúde ficou acabando bem ferrada e tal. Então todo mundo meio que foi falando isso, e aí eu já fiquei assim meio com medo, né? Eu fui vendo também que o pessoal dizia que era tipo um risco calculado. Então, assim, é um esforço gigante que você vai fazer, mas que depois vai ser recompensado, só que tem que aguentar bem esse tranco, assim, né? Principalmente as pessoas que estão fazendo toda essa preparação com o processo seletivo enquanto estão trabalhando, né? Então eu tentei cuidar bastante disso. Então, a primeira coisa que às vezes não tá claro eu não tô full time, não tô trabalhando full time para uma empresa, mas eu trabalho com projetos open source. Então eu tenho um projeto principal que eu criei, e aí sim eu dou mais atenção, que é o Scan API, mas também tem outros projetos open source que eu vou ajudando, né? E então isso geralmente me ocupa mais ou menos metade do tempo, eu diria assim. Nesse primeiro mês tiveram pelo menos uns 4 dias que eu não consegui trabalhar absolutamente nada na jornada, porque eu tava com o projeto open source, eu tava sprint no Python. Então, isso 4 dias que eu não consegui trabalhar nada, mas teve vários outros dias que eu fui meio a meio. Então, ainda assim não é dedicação total à jornada Big Tech, mas é muito melhor do que se eu estivesse trabalhando num projeto, num trabalho fixo, né? Então acaba tendo um pouco meio a meio, vamos dizer assim. E aí pra essa parte de estresse e tal, o que eu acabei fazendo foi tentando focar bastante em exercício e alimentação. Então todo dia eu tô fazendo bastante exercício e tentando me alimentar super bem, porque a tendência é meio que
principalmente no começo, é bem frustrante, assim, tu pega vários tipos de exercícios, problemas que tu não consegue resolver, e a tendência é tu pegar e ficar, tipo, muito bitolado ali, foco total, e tentar resolver aquele exercício e não fazer mais nada, e quando tu vê, tipo, já é a noite e tu não fez xixi, não comeu nada, e aí tu vai ficando, tipo, cada vez mais angustiado, então meio que eu tentei primeiro ter uma rotina bem firme, pra evitar isso, porque eu sabia que o estresse emocional ia ser bem grande, assim. Então, isso que eu tenho tentado fazer. Acaba dificultando um pouco justamente por causa das contribuições open source, porque as pessoas vão tendo dúvidas e colaborando ao longo do dia, então isso acaba interrompendo um pouco o fluxo de pensamento. Mas eu tento, pelo menos, fazer bem certinho, assim, não passar, tipo, das 7 horas da noite, não ficar o dia inteiro, fazer as refeições e tal, e fazer esporte pelo menos umas 5, 6 vezes por semana, então isso tem me ajudado. Ah, vamos vendo mais, se chegou mais gente. Me contem aí, pessoal, no chat, alguém aí tá com interesse em fazer essa preparação para jornadas, para aplicar para as Big Techs, ou vocês estão mais por curiosidade? Deem um oi aí no chat para eu não achar que eu tô aqui falando sozinha. Mas se vocês também, me contem também se vocês estão no processo, ou vocês estão estudando, ou vocês estão mais por curiosidade e tal. Vai me contando aí. E aí, o que eu fui sentindo dessa primeira semana, basicamente, enquanto espero vocês perguntarem, falarem, basicamente o que eu fui sentindo nessa semana foi que na primeira semana foi bem difícil, porque eu acabei ficando travada bastante fiquei bastante travada nos primeiros exercícios. Legal, o Rock falou ali que é por curiosidade. É bom por curiosidade, é bom também pra ver os outros sofrendo só. Mas é legal a parte de... Opa, tá sem bateria, né? Pera aí, deixa eu... Desplugou. Ai, tinha desplugado. Legal. Então tá falando ali que é mais pra ver a parte da carreira. Esse aqui é bem a parte da jornada Big Tech é bem um caminho exclusivo, bem específico, assim, pra carreira, né? Eu, enfim, como falei, já trabalho há mais de 10 anos com a parte de desenvolvimento, mas eu sempre trabalhei mais com startup, né? Eu já trabalhei com uma startup brasileira, depois com uma startup húngara e depois uma startup americana. E todas, apesar de elas serem bem diferentes entre elas, né? Acaba que todas elas eram bem bagunçadas, com falta de processo, normal, né? Tipo, todas eu entrei e não tinham menos de 50 funcionários, depois foi aumentando e tal. Mas então todas eram empresas bem pequenas e aí eu acho que o profissional também que uma startup precisa, às vezes é bem diferente de um profissional que uma Big Tech precisa. Então, por muito tempo eu trabalhei bem como pau pra toda a obra ali, né? Tu vai fazendo, tu é DevOps, tu é front-end, tu é back-end, tu faz, imprime coisas, sei lá, conserta impressora, sei lá, tu vai fazendo qualquer coisa. Porque tu tá aprendendo tudo e ainda tu tá entendendo o que tu tu gosta mais e tal. Então, até demorou bastante, demorou mais ou menos uns 6 anos por aí pra eu decidir que eu realmente queria ficar na área de back-end, né? Então até ali, beleza. Meio que tu vai se encontrando, mas aí com o tempo eu fui vendo que, bom, eu gosto de back-end, eu gosto de tais processos. E aí, dinossauro, veio prestigiar a minha live com poucas pessoas, pô, mas aí tá com uma presença ilustre, pelo menos. Então, sempre foi muito a parte de startup, assim, então eu queria realmente conhecer um pouco mais uma empresa grande, mas principalmente por ter todos os desafios de empresa grande, né? Só que, assim, não precisaria ser uma Big Tech também, né? Eu escolhi do menor pro maior, muito, muito rapidamente, assim, né? Mas como eu disse, é uma coisa bem específica da carreira, né? Deixa eu...
Deixa eu ver aqui. Ah, vou pegar no meu celular aqui o chat, porque fica mais fácil, senão eu não enxergo, aí eu vou conseguindo ver o que vocês estão falando. É iniciante aqui, né? Tem que pegar as dicas com o Edu ali, porque olha. Aqui. Vamos ver no chat, que aí eu vou acompanhando com vocês. Ah, pois é. A parte de projeto pessoal, né? O que eu resolvi fazer, assim, pra a parte do projeto open source, no caso, eu comecei a tentar pegar problemas que eram do meu trabalho, né, na época. E aí eu comecei a tentar resolver esses problemas do meu trabalho de uma maneira open source. Então, por exemplo, eu vi um problema específico lá, que no caso do Scan API, né? E aí eu pensei, bom, posso resolver esse problema aqui para a empresa, mas posso resolver para outras pessoas também. Então inicialmente o meu trabalho era muito mais feito durante as horas que eu estava trabalhando para a empresa mesmo. Então eu já aproveitava isso para fazer open source. Aí, claro, aí depois o projeto vai crescendo, mas aí eu acho que a motivação já veio, entendeu? Eu também concordo que às vezes tu não tem muita vontade de pegar os projetos pessoais. E acho que também depois de um tempo que tu começa a trabalhar bastante com open source, as pessoas vão meio que lembrando o teu nome com open source. E aí vão meio que te chamando para projetos legais e isso acaba linkando. Então, tem vezes que fica até mais divertido fazer as coisas open source do que o trampo normal, assim. Até foi um dos motivos que eu resolvi sair do meu trampo e ficar um pouco mais open source. E, enfim, agora na jornada também. Cara, tô tentando usar o Streamlabs aqui no mobile. Parece que funciona mó bem. Nos meus testes foi mó bom. Só o chat que não funciona mesmo. Porque olha, o resto consigo trocar cenas aqui bem, bem maneiro. Tô aprendendo aqui. Que mais? Então, essa parte de processo seletivo, enfim, daí eu comecei a olhar bastante o que eu queria e tal, e aí comecei a estudar. Cara, a primeira semana, principalmente, acho que foi a mais complicada, assim, porque eu tenho uma base matemática, eu fiz 2 anos e meio de matemática, mas ainda assim é uma matemática um pouco diferente, que é um pouco aplicada mais para computação, então existem notações um pouco diferentes e tudo mais. E aí eu peguei o curso do Coursera lá, que o processo seletivo, o pessoal do processo seletivo do Google indicou, e eu comecei a fazer. Só que, cara, é bastante pegado teórico, e aí eu fiquei basicamente um mês inteiro para fazer uma semana. Mas é porque eu não tinha pego amanhã. Eu queria, tipo, tentar entender tudo exatamente de cada um dos problemas, assim. E eu acho que tem que ir um pouco mais... meio que pular algumas partes, porque ali vai muito na teoria. E se tu for aprender muita teoria, tu não vai conseguir praticar tanto. Opa, pode chamar assim, Edu. Eu não sei se eu tô à altura, mas se quiser chamar aí, fica à vontade. Pode ir perguntando. Boa. Aqui perguntando se eu penso em aplicar antes do prazo, né, para testar. Eu penso sim. Para te falar a verdade, eu pensava em aplicar na metade de agosto. Então seria um mês e meio, né? Só que, cara, terminando esse mês, assim, eu me senti zero preparada ainda. Basicamente porque eu achei que ainda falta muita prática. Falta muita prática em duas coisas principais. No Java, porque tava desde a faculdade sem mexer com Java. Então tem muitos métodos ainda que, por exemplo, assim, bem simplificando, assim, tu quer fazer um replace de string. Putz, tá, o string replace, ele vai retornar uma string com a string nova, né? Ou ele só vai alterar o objeto? Como é que é em Python? Como é que é em Java? Tá, será que é igual? Quando tu vai fazer length, sei lá, daí length de array é um método ou é um atributo? Então, são coisas, tipo, mini detalhes, assim, que tu precisa ficar lembrando. Só que, principalmente porque depois tu vai ter que fazer o codar lá no quadro branco, então acaba não conseguindo lembrar isso tudo. Então, eu tive que começar a fazer notas e tal, e aí eu vi que ainda não tô muito preparada, assim.
Mas a ideia é, acho que é de meio mês, assim, mas é começar em setembro ali. E aí a primeira empresa que eu pensei em aplicar foi a TopTal, por ser uma empresa que eu acho bacana que eu não vou estar só fazendo processo seletivo por fazer e aí não acabar entrando, né? Então é um caso que, por exemplo, eu entraria na plataforma e eu poderia pegar vagas depois, né? Eu poderia me aplicar para vagas depois. E é um processo seletivo que já é um pouquinho mais, que eu acho que vai cobrar um pouquinho de estrutura de dados, algoritmo ali e tal. Então acho que vai começar o aquece, assim. Outra coisa que as empresas que eu tenho mais interesse atualmente são o Google e a Microsoft, mais especificamente o GitHub. Então eu não pretendo aplicar direto pro GitHub ou direto pro Google quando chegar lá em outubro. Talvez eu tente primeiro a Amazon para dar uma sentida, ver como é que é. Uh, mas eu também não quero colocar várias ao mesmo tempo, porque eu acho que todas elas demandam bastante esforço, assim, até a da TopTal mesmo. Sei que já demanda fazer challenge, tu tem que ir lá fazer, então acaba tendo bastante esforço, assim. E daí eu acho que vai dar uma ajudada, assim, ali em setembro, outubro, começo de setembro, pra ver mais ou menos o nível. Que mais? O que eu tenho me adaptado bastante das ferramentas, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Full sharing. Aqui. Ups. Aqui. Então, pra mim, a parada que tem me ajudado bastante é o LeetCode. Deixa eu. Aqui eu resolvi pagar o LeetCode, me deram essa dica, né, de pegar o prêmio. E tem valido bastante a pena porque tem essa aba aqui no Explore que é da parte do Google Interview. Então é específico do Google, é o que eu peguei como base, né? E aí aqui tem vários challenges. É legal também que ele vai mostrando, por exemplo, não só challenges de exercícios, assim, né? Mas também, tipo, não só código que tu tem que escrever e submeter, mas também um pouco de perguntas abertas que são feitas em phone interview e tal. E aí ele vai dividindo aqui por várias etapas, então eu levo bastante tempo para resolver cada um dos exercícios. Eu acabo, às vezes, precisando de umas 2 ou 3 tentativas, é normal. Isso é legal mostrar que tudo tá aqui no GitHub, então deixa eu mostrar aqui para vocês, porque daí dá para ter uma noção bem legal do que tá acontecendo nessas tentativas. Por exemplo, olha só, aqui no LeetCode eu fiz alguns exercícios, tudo em Java, né? Então aqui eu tô botando as minhas tentativas, né? Aqui, por exemplo, esse último exercício aqui eu tive que fazer 3 tentativas. Tem tentativas que elas acabam falhando e isso é bem legal do LeetCode quando tu paga, ela vai te dizendo exatamente o motivo do que tu falhou. Então tu consegue ver, por exemplo, às vezes tu pode falhar que tu conseguiu responder, passou na maioria dos test cases, mas a memória acabou não sendo memória suficiente porque tu fez mais loops, por exemplo, né? Ou, ou tu realmente falhou num test code, então, num test case. Sim, o ScanAPI tá sempre aberto. O ScanAPI, ele domina meu computador. Mas aí é legal, e daí tu também vai tendo um perfil aqui que tu vai olhando, e aí tu consegue ver quantos por cento que tu conseguiu acertar de primeira ou não. Aqui, ó, quais que foram os exercícios de difícil, fácil e tal. Então isso tem me ajudado para... e aqui, ó, é massa que mostra exatamente como foi que eu falhei ou quanto que eu consegui. Então aqui foi por tempo que excedeu, né, por memória, não conseguiu também, enfim, vai tendo vários tipos. E aí aqui eu vou conseguindo ver. Outra coisa que, assim, quando chega, o que eu entendi foi que depois de um tempo, se tu fica muito em cima do mesmo exercício, tu só vai perder tempo e tu não vai conseguir chegar numa solução
que vale a pena, porque até pode conseguir chegar na solução, mas vai demorar muito tempo. Então, tenho utilizado bastante YouTube para me ajudar. Então, esse canal aqui, por exemplo, ele resolve vários exercícios do Elite Code e ele tenta explicar ali o passo a passo. Aí ele vai explicando e aí tu vai entendendo. E normalmente o que eu sinto se eu não conseguir resolver na primeira, na segunda tentativa, normalmente é tipo uma solução de um tipo específico de problema que eu não ia conseguir normalmente chegar nela. Porque existe, sei lá, alguma estratégia diferente e tal. Então, às vezes vale muito mais a pena tu praticar mais e fazer mais exercícios do que tu ficar tentando até o fim conseguir resolver. E foi isso que eu demorei muito pra entender. Então, eu fui pegando aos poucos. Olá, olá. E aí, João? Como é que vocês estão? Boa noite. Aqui, que mais? Então, cara, esse aqui tem me ajudado bastante. Esse aqui, esse é outro canal do YouTube que eu tô usando e ele ajuda a entender bastante, assim, eu não pego tanto o Elite Code pra esse, mas é mais pra algoritmos clássicos, assim. Então, o que eu faço? Eu vou lendo o Cracking the Code Interview e lá ele vai citando algumas coisas que pra mim às vezes não fica claro. Tipo, por exemplo, ele chegou e largou assim do nada no livro que, como todo mundo sabe, fazer sorte de uma string é n log n. Eu, tipo, tá, não lembrava. Daí eu vim aqui e peguei um vídeo dele que é explicando, tipo, merge sort, porque que é n log n em 45 minutos. Tipo, o cara, ele, tipo, destrincha tudo, assim. E ele vai fazendo até a parte de iteração, né? Então, vamos supor, se é recursivo, ele vai fazendo a iteração, só que ele não faz, tipo, 1, 2 e você entender o resto, né? Ele faz, tipo, 4 iterações até você realmente, 4, 5, 6, até você realmente ir pegando, assim. Então, é bem legal. Então, esses dois canais aqui têm me ajudado bastante, tá sendo bem maneiro. Aqui do Coursera, o que eu tenho achado? Então, eu fiz a primeira semana. É massa que, tipo, tava tudo atrasado, né? Aí tu tem uma nova função aqui no Coursera que tu consegue colocar pra ele meio que redefinir os prazos. Ou seja, tipo, tu tá muito atrasado e aí ele coloca pra tu fingir que tu não tá atrasado de novo. Eu não sei quantas vezes tu pode fazer isso, mas o que interessa é que agora eu não tô mais atrasada no curso. E aí, cara, basicamente, essa primeira semana eu demorei um tempão pra fazer o primeiro exercício, que era de percolation. E aí, quando eu terminei, ele falou: parabéns, você entregou o exercício mais difícil do curso. Eu, me põe na primeira semana já o exercício mais difícil do curso. Então, eu espero que a segunda semana seja mais tranquila e seja um pouco mais prática, porque aqui era bem teórico, então falando bastante sobre conceitos matemáticos, como fazer os modelos matemáticos em geral, que eu achei bem, assim, talvez não tão necessário, assim, já que a gente vai ter muito na prática, assim, né? Que mais? Outra coisa que ali no livro, no Cracking the Code Interview, e também na maioria dos lugares, nos canais, tudo, eles vão ensinar tudo usando o Big O, né? Ou seja, é o pior resultado possível para a pior complexidade seria a pior possível, no pior tempo possível. E nesse curso eles usam uma outra anotação que chamam de tilde, que é basicamente o tiozinho, assim, né? Que é tipo aproximado. Então eles não pegam o pior caso possível, eles pegam sempre o que teria tipo o maior dos casos, assim. Então acaba sendo um pouco diferente e espero que não dê tanto problema assim no futuro, para eu fazer a comparação entre os dois. Se esse estudo aprofundado faz... Cara, pra mim esse estudo mais aprofundado, assim, a pergunta assim, né, se o estudo mais aprofundado faz diferença. Pra mim ele acaba confundindo um pouco mais, assim, eu prefiro muito mais uma coisa mais... Já que a gente tá sendo... Vamos ser sinceros, estamos estudando para passar no processo seletivo, eu prefiro mais o estilo ali do Cracking the Code Interview, que aqui se tu for ver, cara, explica tipo 5 minutos aqui o que é Big O, né? E aí e aí ela, no caso, né, ela, a autora, já vai tacando exemplo e tu já vai se virando pra entender. Então, tipo, eu preferi assim, sabe? Eu fui gostando mais dos exemplos, então se tu for ver que, ó, é pouquíssimo exemplo antes de começar, pouquíssima explicação antes de começar.
E aí o que eu achava que não dava pra entender, assim, que faltava do meu entendimento, eu fui pegando nos vídeos do YouTube desses dois canais. Então, pra mim, foi sendo melhor. Mas eu ainda não abandonei todo o Coursera, porque eu acho que aqui na segunda semana, eu acho que ele vai me dar a base que eu preciso da estrutura de dados em Java, sabe? Porque no Python, por exemplo, a gente não usa tantas diferenças de estruturas de dados, ou pelo menos deveria, mas eu não uso, sei lá, eu uso, vai usando o dict pra tudo e no máximo, tipo, tu vai ver a diferença entre fazer um array, um dict e tal, mas tu não vai ter vários tipos de set, pelo menos eu não uso tanto, ali no Java tem vários tipos de set diferentes, vários tipos de, enfim, vai ter várias árvores diferentes, e eu acho que o Coursera vai me dar essa base, assim espero. Também os diferentes tipos de algoritmos, né? Então, espero que isso ajude. Dict list dupla, é só isso. Eu nem lembrava que existia mil tipos de set diferentes. E aí, então, eu acho que. E é legal que também, tipo, tudo é de graça também. O Coursera é de graça, né? Só se tu quiser o certificado. E aí a ideia, cara, eu tinha lá o meu planejamento mó bonitinho, fazer não sei quantos cursos e tal, mas, cara, esses cursos estão indo muito mais devagar do que eu pensava. E eu tô tentando, assim, como eu falei lá no começo, né? Como a maioria das pessoas fala, é super estressante, desgastante, tu se põe à prova a todo minuto. Eu tô tentando não me puxar tanto, tá? Tipo, tá atrasado, tá tudo bem. Eu já sei mais do que eu sabia antes, tá melhor, assim. Uma coisa que. Uma coisa que eu achei legal também é que com o tempo a gente tem que começar a meio que entender. Deixa eu colocar aqui o câmera. Ah, meio que começar a entender isso eu achei legal, assim, do final do último mês, do primeiro mês, eu comecei a sentir isso. Que é você começar a debugar o código na tua cabeça, sabe? Porque até então tu só faz o código, tipo, tu vai fazer print e tu vai debugando as coisas, tipo, normalmente. Deixa eu ver, transition, meu Deus do céu, isso aqui, full cover. Normalmente, sei lá, tu vai tá programando no teu trabalho, tu vai ver, põe um breakpoint, ou tu vai dar um print na variável, e aí tu vai entender o que tá acontecendo, tu vai botar o loop pra ver o que tá acontecendo. E ali não, tipo, o que eu tô tentando fazer é primeiro fazer tudo no papel. No papel não, porque eu uso o iPad, né? Vou escrevendo no iPad. Aí eu tento terminar toda a reflexão ali do exercício, então como eu acho que é. Aí depois começo a tentar passar pro Lit Code. E aí eu tento começar a escrever, né? O Elite Code vai ser que nem um, sei lá, HackerRank, vai ter ali o editor de texto, tu vai colocando. Então o editor de texto já não vai ter tanto complete pra ti e tal, mas tu já consegue fazendo. Então eu vejo que assim, no começo, no papel, tu tem uma percepção. Quando tu começa a escrever no código, já começa a surgir bem mais edge cases, consegue entendendo bem mais. E aí quando tu põe o submit e tu vê que tudo errou, aí sim tu começa a entender mais. Então, com o tempo, eu fui vendo que eu consegui melhorar na parte do papel. Então, agora eu tô conseguindo pegar mais edge cases na parte do papel e tá melhorando até... Então, sem precisar submeter e ver que tá dando errado, assim, sabe? Eu vi que... Acho que essa foi a principal melhoria, assim, no primeiro mês. Tá estudando para qual finalidade? Estudos periódicos? Sim, a finalidade é... Qual a finalidade do estudo? Então, a finalidade é passar no processo seletivo de alguma Big Tech na Alemanha. Então, eu tô dedicando 3 meses, já passou o primeiro mês. E aí, agora, ali em outubro, eu começo a aplicar. Então, basicamente, vai ser processo seletivo de Big Tech. Amazon, Google, Microsoft, vamos ver o que vai ser. Então, é bem específico para isso, assim, o estudo. É boa. Perguntando se eu já pratiquei no Cold Wars ou no ADBits, não conheço aqui. ADBits. Já ouvi falar do Cold Wars, mas nunca usei. Eu não sei qual que é a vantagem, se for comparado com o Lit Code ou HackerRank, se vocês souberem me falar aí. Eu peguei o Lit Code porque me indicaram por ter vários que têm a solução, eles vão fazendo a resolução, e também por ter esse esquema de já fazer, tem vários testes de memória, de uso de memória, o consumo de tempo também.
Então ele te dá um reporte bem detalhado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um reporte aqui até de como fica. Deixa eu mostrar aqui de uma das minhas submissões aqui, ó, uma vez que ele mostra bem certinho. Ó, essa aqui foi a minha solução. Não quer me mostrar aqui. Mas logo quando tu submete, ele já te... Talvez porque agora eu submeti uma certa, ele não tá me trazendo mais o relatório, mas ele traz o relatório bem certinho. E aí é legal que tu consegue ver. Não consegui aqui mais. Então isso eu acho que é uma das vantagens. Ele também tem soluções e tal. Foi por isso que eu acabei usando ele. Mas eu não sei se outros seriam melhores. Foi mais o pessoal que já tinha passado no processo seletivo que acabaram me indicando. Deixa eu ver mais. Cold War só passo raiva. Cara, isso é um problema das pessoas resolverem o exercício de uma maneira bem melhor, né? Eu sempre resolvo. Mas eu acho que isso é legal, assim, que falam até no processo seletivo. No Google tem um vídeo falando sobre isso também. Que é sempre legal tu pensar primeiro no jeito mais feião de resolver, mas pelo menos resolver, sabe? Então, pensou no brute force, mete o brute force lá, a primeira solução, vai falando. Porque aí as pessoas vão entendendo, pelo menos você tá entendendo o problema. Tipo, não tentar fazer de cara já o melhor, assim, né? Mas, nossa, certeza, eu sempre faço de um jeito, a pessoa, vou ver, sempre tem as 5 soluções melhores. Ai. Como você consegue achar o que estudar para essas interviews? Tipo, como você sabe exatamente o que vai cair? Boa. Então, como eu sei o que vai cair, até é legal de mostrar que eu botei um repositório aqui com todos os conteúdos. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui. Então eu criei aqui um repositório. Basicamente aqui tem uma coisa bem específica que foi Google Prep. Eu me apliquei em 2019, na verdade não me apliquei, uma recruiter me chamou para fazer o processo seletivo do Google. Na época eu estava trabalhando, eu não estava muito afim, mas aí eu fiz a primeira entrevista que era via telefone. Eu achei que ela ia me perguntar só, tipo, e aí, como é que tá? Tudo bem? O que tu tá fazendo e tal? Não, já sacou, já começou mandando um monte de algoritmo, perguntando complexidade e tal. E aí eu consegui passar nessa. E aí quando eu passei nessa, ela falou, então agora se tu quiser uns meses para estudar, esse aqui é o material que a gente passa para vocês se prepararem. Então por isso que eu tenho esse material. E aí, basicamente, aqui se tu quiser o material, tipo, na íntegra mesmo, ou aqui o repositório é camilamaia.jornada Big Tech. Aí, se quiser o material exatamente na íntegra, então, basicamente, esse foi o e-mail aqui que eu recebi, né, que a pessoa, a recruiter, me mandou. E aqui tem o material que foi falado. Aí, outra coisa que eu fui fazendo também, então tem esses 2 PDFs. Outra coisa que eu fui fazendo, eu fui falando com outras pessoas que já passaram processos seletivos. Então, foi daí que eu fui pegando algumas ideias, tipo LeetCode, os canais no YouTube. Então, foi daí que eu fui tendo mais algumas ideias, né? Mas aí, basicamente, eu peguei todo esse material aqui e fui anotando tudo que eles diziam que precisava, né? Então, basicamente, assim, resumindo bastante, assim, estrutura de dados, algoritmos, né? Então, diferentes tipos de algoritmos para resolver diferentes tipos de problema e system design. Aí, a parte de system design, eu peguei alguns cursos específicos e tal, mas eles próprios já mandam várias referências aqui e tal. Aí tem algumas coisas assim que, cara, com todo mundo que tu fala, as pessoas sempre vão falar pra tu usar, que é o Cracking the Code Interview. Isso é de lei e tá ajudando bastante, apesar de eu estar indo aos pouquinhos, mas já tá ajudando bastante. E aí aqui, foi basicamente isso que eu fiz. Aí eu peguei esses materiais e aí eu montei um planejamento, que aí basicamente era fazer LeetCode, né, os exercícios ali que eu até mostrei, fazer o curso do Coursera, que o próprio material do Google já indica, Cracking the Code Interview, e aí esse curso aqui de System Design eu peguei com uma pessoa que também já passou no processo seletivo, que indicou.
E aí, para a segunda parte, o pessoal diz que faz muita, muita diferença a parte de fazer os mock interviews. Então, eu fui pesquisando e tem sites que tu consegue fazer, tu paga para pessoas já te ajudarem a fazer esses mock interviews, né? Ou tu pode pegar algum conhecido teu que tu já passou e pede para fazer esses mock interviews. É legal que tem, por exemplo, até no YouTube uma mock interview gravada do Google, assim, que basicamente eles pegaram dois engenheiros que já são do Google, mas meio que eles fingindo uma entrevista, assim, de quadro branco, e daí vai falando, e aí, como é que tem esse problema? Aí eles vão te ensinando, tipo, vai mostrando que tu tem que fazer várias perguntas, e é bem legal. Deixa eu ver. Ah, sim, e é massa que tu olhando essa. Deixa eu ver se eu encontro aqui até. É, que o massa é que tu vai aprendendo vendo essas mock interviews, que é quais as perguntas que tu tem que fazer. Deixa eu ver, mock interview. Deixa eu ver se tá aqui. Acho que é. Essa aqui. Essa aqui. Então, basicamente é que eles vão fazendo problemas juntos, né? E aí é como se essa pessoa que ela estivesse entrevistando e a outra fosse quem está se aplicando, né? E aí vai dando problema e é legal que tu vai tendo várias perguntas, por exemplo, nessa lista pode negativo ou não pode negativo? Eu assumo que essa lista tá ordenada ou não? Porque a ideia é que normalmente o que eles vão fazer? Eles vão te dar um problema bem vago e tu tem que ir cada vez mais a fundo nisso, né? Então, eles vão meio que tu vai aprendendo, vendo o vídeo também o que tu tem que perguntar e o que vai te dando uma luz, assim. Então, acho que bastante para essa parte final, assim, vai ser bastante desse mock interview e tal. Quando eu já for me sentindo mais confiante. E aí depois, lá para outubro, que vão ser os 3 meses de preparação, aí lá para outubro, preparar o currículo, né? E é legal que no Cracking the Code Interview, logo as primeiras partes do livro são bem específicas sobre como fazer o teu currículo, quais perguntas que tu tem que fazer antes, o que tu vai, por exemplo, se tu tiver projetos open source, é legal porque vai te mostrar a experiência. Se tu tiver uns projetos pessoais, é massa, que vai mostrar a experiência, o que tu... não adianta fazer um currículo de 20 páginas que não vai te ajudar em nada, o que é legal colocar no currículo e não. Então, o Cracking the Code Interview é legal porque ele vai te guiando assim no passo a passo. E ele até tem um diagrama, que é bem massa, explicando o que é pra tu fazer, tipo, momentos antes da entrevista. Tipo, tantos dias antes da entrevista, lê tal capítulo do livro. Depois, chegando mais perto, leia tal outro. No dia, sei lá, vai tomar um café e vai descansar, porque não tem mais o que fazer. Mas é legal que daí tem um fluxograma que ele vai que ela vai citando exatamente onde que parte estudar do livro, assim, é bem, bem maneiro. Se normalmente é aplicação para uma vaga ou você passa na empresa e depois entra em um time? Pô, boa pergunta isso. Eu também tinha essa dúvida. É, eu acho que, assim, pelo menos as que eu vi do Google, que eu vi da Amazon, tu acaba aplicando para uma vaga de software engineering e tal. Ah, e uma coisa que eu ficava na dúvida era até, por exemplo, da senioridade, né? Tipo, quando um processo seletivo vai ser mais difícil dependendo da tua senioridade. Pelo que eu entendi, tu aplica então para uma vaga de desenvolvedor, a não ser que sejam casos específicos, assim, que daí é realmente uma vaga específica, mas no geral que eu vi, pelo menos eram, tipo, vagas mais genéricas. E aí o que eu entendi é que tipo, se tu tá mais nos níveis iniciais e tal, ah, basicamente a parte de system design não vai ser tão forte e parte de testes e tal. Então, tipo, essa parte de system design em si não vai ser pega tão forte quanto alguém que já tem experiência. Mas o que eu vi também é que muito que difere para saber qual level que tu vai entrar na empresa é o tempo, é o teu currículo. Então, pode ser que, tu vai, passa todas as perguntas de algoritmo e tal, mas o teu currículo não mostra muita experiência, então tu vai entrar numa vaga mais entry level. Mas aí se tu já tem mais currículo, tem experiência, tem projetos e tu já tem mais uma,
tu já sabe lidar melhor com System Design no geral, aí tu consegue entrar numa vaga com level maior, assim. Foi isso que eu entendi até agora. E também foi que eu fui perguntando para as pessoas. Ainda não me apliquei, ainda não me apliquei para as vagas, mas pelo que eu vi é mais ou menos isso. Ah, que mais? Cara, aí aqui eu tô colocando tudo no repositório, né? Então vocês conseguem ver as notas aqui, o que eu fui anotando, o que eu acho importante do Coursera. Tipo, tem algumas tabelas que são bem legais que te ajudam. Tipo, é engraçado porque o Coursera ele vai falando assim, ó, é esse motivo aqui matemático por trás disso, aí tais algoritmos podem ter milhões de dificuldades aqui e tal, mas no fundo você só precisa saber isso aqui. Aí, tipo, aí se tu perde 2 horas tentando entender uma aula, ele fala, tudo bem, mas por sorte a maioria dos algoritmos vai ter complexidades de tal jeito. Então, tipo, ó, sabe mais ou menos essa tabela aqui que vai dar boa. Sim, claro, não é assim, mas tipo, acaba que eu fui muito neurada, eu fui tentando entender cada sentença que o professor falava e eu não fui entendendo. Então, tipo, aí ele vai te dando algumas dicas. Tipo, quando eu olhei aqui, pô, pra entender a complexidade aqui, o Big O, no caso, eu vou ter que saber fazer um somatório que vai virar uma integral. Aí, não, mas tranquilo, a maioria dos. Então, tipo, ele vai te dando susto e depois te afagando depois de novo. Não, tá tudo bem, a maioria dos algoritmos vai cair nesse caso. Então, se tu for meio que com essa cabeça assim mais aberta pro curso, acho que vai ser melhor. Espero que para as próximas semanas vai ser mais de boas. Que mais? Isso do. Também demorei bastante tempo para me acertar no Java, IntelliJ, fazer o setup e tal. Isso acabou demorando bastante tempo. E aí é basicamente isso que eu tenho usado. Eu tenho usado o LeetCode, o Kraken e os YouTubes da vida. Aí aqui também eu coloco. Eu fiz esse diário aqui para dois motivos. Um motivo para eu me animar, porque basicamente acho que como é um trabalho que tu vai fazendo e tu não tem um retorno na hora, né? Meio que tem que ter certas coisas para tu mostrar produtividade. Então fui anotando tudo que eu tô estudando, fazendo durante todos os dias. Então, isso aqui é dia 10 de estudo, né? Porque fim de semana, por exemplo, não estudo. E aí eu tô anotando tudo, então acaba me motivando a ver isso, que eu realmente tô fazendo uma coisa. E também pra pessoas no futuro que forem estudar e ver, tipo, pô, não rendi nada, mas aí tu olha lá e também tem vários dias aqui que eu não estudei nada, ou sei lá, tipo, não trabalhei, fiquei fazendo coisas de open source. Então, para as pessoas verem também que, cara, não tem como tu ter produtividade alta todos os dias, sabe? Estão contribuindo para o seu conhecimento de dev? Se eu acho que os estudos estão contribuindo para o meu conhecimento de dev. Você sente que é só um negócio só para cumprir uma etapa necessária? Ah, tá. Se eu acho que está ajudando. Ai, pergunta difícil. Assim, eu acho que te ajuda no sentido de abrir a tua cabeça e tu ter um pouco mais de. ah, tua abstração, tu ter um grau de abstração maior, né? Tu conseguir entender as coisas maior e talvez te ajudar isso um pouco mais na lógica e tu ver principalmente assim, ó, esse tipo de problema aqui, eu sei que é um tipo de problema que se resolve de tal jeito. Então meio que tu for pegando essas receitas assim, que como tu acaba vendo vários problemas iguais ou parecidos, tu consegue rapidamente pensar mais na solução e não pensar a solução do zero, assim. Acho que para isso adianta. Essa parte matemática sobre a complexidade, tempo e tal, eu acho que tu tem só a noção básica ali, como eu falei ali das tabelas, mas não necessariamente decorar as tabelas, mas se tu entender aquelas partes ali, já faz sentido. Pô, tu entender que uma função quadrática, né, se for em função quadrática, vai ser muito, muito pior do que se for logarítmica. Tu entender a diferença nos gráficos ali, de quão ruim vai ficar de uma para outra, pô, eu acho que isso ajuda bastante, sabe? Porque isso pode ajudar no teu dia a dia em várias. Como o sistema vai funcionar, então, principalmente para escalas grandes. Então, isso eu acho que sim, eu acho que os pormenores matemáticos ali, eu acho que não precisa. É legal se tu quer entender e tal, mas acho que não precisa. Assim, existem várias outras coisas que tu poderia estudar que poderia ajudar talvez mais no teu dia a dia, mas isso de fato acaba ajudando para dar uma polida, assim. Eu percebi depois que eu não tava compartilhando a tela, deixa eu só mostrar aqui o diário que eu tava falando.
O diário é esse aqui, só para vocês verem. Então tem aqui diário, né? Então aqui vocês conseguem ver e aí conseguem ver todos os links dos vídeos que eu fui vendo, thread no Twitter que eu fui lendo sobre processos seletivos e tal. Então aqui tu consegue ver que vários dias eu não fiz nada também. Ou vários dias eu. Teve uma semana mesmo que eu passei a semana inteira quase no exercício. Então é legal pra ver essa diferença. Quantas horas você está estudando e você acha que isso é necessário? Tá, quantas horas eu estou estudando? Basicamente eu tenho. Meu tempo é dividido entre open source, projetos open source, eu não tô mais trabalhando para uma empresa, né? Então, o tempo é dividido para projetos open source e a jornada Big Tech. Então, tem mais ou menos ficado meio a meio. Por exemplo, nesse mês tiveram uns 4 ou 5 dias que quase full time eu não consegui mexer em nada da jornada Big Tech, ou seja, uma semana aí de estudo. Mas tem dias que consigo render exclusivamente, então eu diria que mais ou menos umas 4 horas por dia, se for fazer a média ali. Umas 4 horas por dia eu tenho conseguido. Eu acho que sem essa preparação eu não teria condição nenhuma, zero, negativa, de passar no processo seletivo desse, porque é totalmente coisa que não está acostumada. Apesar de eu ter trabalhando na área há mais de 10 anos, não tem nada a ver com os problemas que tu vê no dia a dia, né? Tipo, no dia a dia eu sei fazer teste, sei resolver, encontrar bug, eu sei arquitetar um sistema, mas, pô, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com botar fruta numa cesta, sei lá o que é esses problemas aqui. Então, é totalmente diferente, né? Tem 300 cestas, 2 frutas, árvore, é tudo problema assim, então, totalmente diferente. Deixa eu ver o que mais. Tem essa mesma dúvida. Diante de tantos frameworks, patterns, DevOps, estudar mais a fundo a base de computação do algoritmo. Pois é. Essa parte de. Tu acaba. Eu acho que foi por isso mesmo que eu quis fazer a jornada Big Tech, assim, porque se eu entrasse em uma outra empresa agora, eu não ia parar para ver algoritmo, entender, estudar um pouco mais a fundo o algoritmo, estudar um pouquinho mais de complexidade de novo, assim, sabe? Eu não ia ter esse tempo, eu não ia me dedicar para isso, eu ia estar tipo afundada tentando correr atrás de todos os frameworks, patterns, DevOps, coisas que surgirem. Então, eu aproveitei esse tempo que eu não ia estar trabalhando justamente para fazer isso. E até porque eu acho que era tipo o melhor período agora, porque provavelmente depois desse tempo eu não vou querer mais fazer isso, sei lá, vou querer estar numa estabilidade, numa outra empresa, uma empresa maior. Então, foi por isso mesmo que eu resolvi reservar esse tempo, porque, cara, se eu tivesse uma empresa, a chance de eu querer parar e só estudar essas teorias da computação não ia conseguir, eu acho. Pô, valeu demais pelas perguntas aí, galera. Tá muito massa, tô curtindo. Vamos ver a próxima pergunta aqui. Entrevista de coding é uma habilidade em si, eu diria. Tem que praticar mesmo. Exatamente isso. Tipo, cara, é um outro problema, sabe? Não tem nada a ver. Tu tem que resolver cada as perguntas e os algoritmos de cabeça, sem pesquisar nada. Tu tem que lembrar muito bem os métodos base, as estruturas de dados base da linguagem, né? Então, como eu falei, tipo, deixa eu ver se eu mostro aqui, tipo, o exemplinho bem besta do que eu comecei a fazer para eu tentar me lembrar. Que então quer ver. Porque assim, o natural é tu ir lá e procurar na documentação de Java, né? Por exemplo, tu tá lá no LeetCode, eu quero fazer uma string. Aí tu quer fazer replace de uma string, aí tu vai, olha a doc e volta. Só que se eu fosse ficar fazendo isso toda vez, acabava que eu não decorava, eu não lembrava, né? Porque eu já tenho muito tempo que não tô trabalhando com Java. Então eu fui começando a escrever, já que pra mim escrever ajuda a lembrar. Eu fui escrevendo, assim, eu meio pegando parte da documentação. E aí agora toda vez eu tento escrever ao máximo, quando eu vou escrever no LeetCode, sem olhar nada, assim. Aí eu vejo, aí o que eu erro, eu vou aumentando aqui nas minhas notinhas aqui. Então meio que eu fui fazendo assim, pra tentar meio que lembrando exatamente dos métodos e estruturas de dados bases, assim, do Java. Que mais?
Sei que não tem a ver com o assunto da live, mas só gostaria de dizer que uma live que tu fez no Caravana Cloud sobre o REST API com o Diego me ajudou bastante a resolver um desafio para uma vaga de emprego e acabei conseguindo. Então, muito obrigada. Pô, que massa! Pô, aquela live é mó legal, né? É uma live que eu explico sobre bem o one-on-one ali de Django com o REST Framework. Que massa que deu certo, que deu pra uma vaga. Putz, muito legal, fiquei feliz da vida. Eu fiz super despreparada aquela live, eu fico sempre triste que eu fiz um exemplo qualquer. Mas tem um monte de view e o pessoal gosta, eu até fiquei pensando se era legal um dia fazer outra nesse estilo. Então, se o pessoal gostar e tal, vai falando, porque, pô, eu fico muito feliz. Posso pegar aqui o link também, deixa eu ver aqui. É Django, REST. Era na época ainda era ainda com quando era o canal do Marcos, né? No Marcos Pereira, que era Space Devs. Ah, vocês já pegaram o link antes, já não? Deixa eu ver. Deixa eu ver se. Deixa eu ver se tá aqui. Tem link. Deixa eu pegar aqui. Essa live aí, né? Pá, e foi bem legal. E foi quase quando eu conheci o Marcos nessa época. E muita gente boa. E, e foi bem massa. Tem bastante, inclusive, eu tenho que responder os comentários daquela live lá que eu ainda nunca tive tempo pra parar e responder. Mas que massa que ajudou. Fico feliz demais. Ahn, Cara, pessoal, o que vocês têm mais de dúvida? Tem mais alguma curiosidade aí sobre? Vamos. O que vocês acharam aí desse primeiro mês? Hum, que eu acho que deu pra deu para cobrir bem assim o que aconteceu, das emoções assim. Cara, primeira semana mesmo foi bem difícil. Tipo, tava totalmente estressada e aí eu me liguei, tipo, cara, se eu ficar estressada vai ser muito pior. Então comecei a relaxar mais e não ligar tanto pro roadmap, assim. E acho que tem ido melhor, assim, quanto mais tu se apressa, menos tu consegue ter calma e paciência pra resolver e tu precisa de lógica pra resolver, então tu precisa estar concentrado. Então, acho que a dica foi algumas dicas assim foi não se apressar tanto com o roadmap e a segunda, não tentar resolver um problema infinito, pega, olha a solução que vai ser melhor. E depois também olhar material no YouTube, ver os canais. No Coursera, sempre lembrar de olhar erratas e os fóruns. Porque se tu só for ali pelo Coursera, não só pelo material ali, acaba pra mim, dar aula assim pra mim foi muito pouco. Então, pegar o livro do Coursera, base, pegar os fóruns e as erratas também. Várias vezes eu fiquei gastando tempo resolvendo exercício, não entendendo, e depois eu fui ver que tava errado. Então, essas coisas são bem legais de pegar, assim. Acho que esses foram os meus maiores aprendizados, assim, do começo e vamos ver o que vai ter nos próximos 2 meses. Hum, cara, assim, eu fiquei. Estão falando sobre a ideia de, tipo, se travar mais de 30 minutos já olhar a solução. Assim, pra mim, 30 minutos ainda tá muito rápido. 30 minutos eu ainda tô tentando me entender no problema. Não sei se eu que demoro mais, mas, tipo, 30 minutos ainda muito rápido. Assim, eu botei o deadline ali de 2 horas. Porque, porque aí 2 horas já tentei pelo menos umas duas soluções diferentes e tal, e aí eu consigo olhar, assim. Talvez 30 minutos para outras pessoas funcione, ou talvez 30 minutos para mim daqui a pouco vai dar, assim, mas. Cara, vamos ver, vamos ver. Mas é uma ideia boa. Ah, tá desligando o copilote para estudar, vi um vídeo que mostra um copilote. O Fabrício, aí Fabrício, tudo bom? Resolvi as questões do LeetCode. Eu começo, eu uso tudo para resolver primeiro no iPad, então eu uso o GoodNotes, que é aquele app, né, esse eu comprei faz bastante tempo. Enfim,
Pra mim vale a pena porque eu tenho a canetinha, então foi uma vez que eu comprei, não paguei tão caro e aí ficou pra sempre. Mas aí eu escrevo tudo no braço ali mesmo. Aí depois disso eu vou pro LeetCode, só que o LeetCode ele tá completando quase nada, assim, ele não, pelo menos na função que eu tô ali, ele não te ajuda quase nada, assim. Então tá bem crua, assim, a ideia do LeetCode. Não sei se tem settings que tu consegue colocar, mas do jeito que eu tô ali é bem cru mesmo. Posso até mostrar aqui, deixa eu ver. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Vamos fingir que eu quero fazer algum exemplo no LeetCode. Ele não é um dos meus. Tipo, eu gostei disso, sabe? Que pelo menos. Eu não sei se é porque eu já tô na sessão do Google Interview, então ele já. Peraí, que aqui. Vamos supor que eu quisesse fazer aqui. Blá, blá, blá. Então, vamos supor que eu quero criar um int aqui. Ele não me completa nada, sabe? Ele não vai. Não me ajuda mesmo, assim. Eu nem lembro se tem alguma coisa que ele completa pra mim. Deixa eu ver. Não, string, nada. Então ele vai bem cru, assim. Vai tu e tu mesmo. Isso tem ajudado, assim, porque se tu usa uma IDE fica bem mais fácil, né? Aí o que eu uso a IDE de fato é nos problemas do Coursera, mas aí o dos problemas do Coursera ele já é tudo específico com a IDE, né? Então ele já te dá um pacote pré-pronto e daí tu vai preenchendo os métodos que faltam e tal. Mas aí é outra pegada, é pra tu. Quando eu vou fazer o Lit Code eu vou mais puro assim mesmo. Ah, boa. Pergunta. Deixa eu ver aqui. Ah, pergunta se por que que eu usei Java. Boa pergunta. Cara, eu tô usando Java principalmente porque eu achei que a parte de orientação a objetos é bem clara em Java, né? Então ela é bem específica. E tu vai ter toda a parafernália ali, todo o instrumental para tu fazer. E principalmente também por causa das estruturas de dados. Então, eu achei também que as estruturas de dados eles são. Eu acho que até, por exemplo, é que eu venho programando muito em Python há bastante tempo. Acredito que tenha até as estruturas de dados, todas as correspondentes que teria em Java, mas ali sei lá, eu me senti mais raiz e também porque os processos seletivos normalmente Java vai ser coberto, sabe? Python, se eu não me engano, uma das próximas etapas no Google, quando eles me falaram, não ia aceitar Python. Então eu fiquei com medo, e aí para garantir, vou pegar desde o começo. Além disso, é bom que o Cracking the Code Interview todo é em Java e o curso do Coursera também é todo em Java. Então acaba que tu coloca uma coisa só na cabeça e vai, assim, porque eu achei que fazer essa troca era muito ia ser muito ia ser muito ruim. Então eu preferi ficar com uma só que eu sei que era garantida e que todo o material ia ser sempre na mesma, assim. Tô apanhando pra caramba, mas pelo menos eu acho que tá ajudando, assim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Mas se tu quer. Caraca, o cara pergunta. Procurando. É bem isso mesmo, tô. Então. Sabe quais linguagens que eles aceitam? Putz, talvez num material de preparação diga. Deixa eu dar um share aqui. Vamos ver se eu encontro. Porque aqui no caso específico do Google, e no caso foi em 2019, né? Mas tinha aqui esses materiais no Interview Prep Guide. Não diz nada aqui. Será que ele. É uma imagem, então não vai pegar. Pô. Não consegue fazer a busca, mas deixa eu pensar. Deixa eu ver se tem aqui. Não vou lembrar exatamente quais eram as linguagens. Acho que era Java, C++, não.
aqui. Also make check. Ah, eles sugerem um style guide de C++, Python, Java, Android específico, então acho que já te dá uma. Vários livros que eles indicam também vai estar escrito com base em Java ou C++, então acho que essas duas são as que mais são aceitas, assim, disparado. Você quer sair do país ou ficar remoto? Atualmente eu quero sair do país, eu quero morar na Alemanha. Então é bem específico, eu quero as Big Techs e eu quero lá na Alemanha, então talvez isso seja mais difícil. Eu já estava trabalhando remoto desde 2017, 2018. Mas aí agora eu tô querendo sair de novo do país, então eu quero bem específico pra lá, assim. Eu sei que, por exemplo, o GitHub ele contrata remoto, mas eu acho que ele contrata, mas não contrata remoto do Brasil. Então, acho que se eu estivesse, por exemplo, na Alemanha, conseguiria contratar, mas, né, não sei como é que ficam as burocracias, assim, específicas disso. Eu não sei se eles ligam tanto, assim, pra linguagem, também não sei. O que eu lembro é de saber que C++ já ia ser bem aceito, assim. Então, pelo sim, pelo não, e como todos os materiais, a maioria ia ser em Java ali, eu preferi ir. Mas talvez em Python fosse dar certo também, e talvez fosse até uma coisa que fosse me complicar menos, mas eu preferi ir pelo Java, até se alguém já fez essas entrevistas para Big Tech, fez tudo em Python, quiser falar depois, porque eu nunca tive essa experiência, assim, talvez fosse até mais fácil. Agora já tô um mês aqui. Ai, meu Deus. Turma para quem gosta de resolver desafios, tipo, eu indico o repositório do GitHub, o único detalhe é um rap em Python. E isso tem vários. Isso é bem legal, tem vários repos que tem vários exercícios resolvidos do LeetCode. Putz, agora eu não. E aí eles têm vários, assim, resolvidos. Tipo, acho que é esse aqui. Aí eles fazem, tipo, colocam aqui os tipos de exercícios, soluções. Sim, no próprio LeetCode tem vários que já tem a solução, né? Mas eles vão. Então, cara, tem muitos exercícios. Que se tu for ver também, se tu for no Explore. Tô compartilhando a tela? Não, meu Deus do céu. Aqui. Então, se tu for ver, por exemplo, esse aqui, esse aqui que eu tava mostrando. Tem um, por exemplo, mas tem vários outros também. Que tem vários exercícios. Aí se tu for aqui no LeetCode Problems, tu consegue ver, eu não sei se é só na versão paga, porque como eu falei, eu paguei, mas tu consegue ver os que tem solução aqui, tu consegue fazer os filtros e tal, então tu consegue a solução e tu já consegue analisar certinho e tal. É bem legal. Pessoal, eu acho que é isso. Acho que para esse primeiro mês deu para ter uma boa noção. A minha ideia é ir fazendo os vídeos. Para quem não viu, a gente tem um canal no YouTube que eu tô colocando todos os vídeos. E essa live aqui vai estar também. Deixa eu colar ali no chat. E aí a minha ideia é ir fazendo vídeos durante o mês, né? Então, algumas semanas, alguma coisa que tiver relevante. E aí a ideia é fazer uma live no final do mês. Então, uma live agora que foi no final do primeiro mês, uma live no segundo mês, quem sabe no terceiro mês. Tem que ver se vão gostar ou não da ideia de live, ou vão preferir só os vídeos. Os vídeos, o vídeo, quando eu coloco a ideia, é ser bem pontual, assim, tipo, se você tá estudando, pega aqui, faz isso que vai te ajudar, ou não faz isso. E a live é mais pra eu ficar divagando aqui, vocês perguntando e tal. E pra mim foi bem maneiro. Foi legal que eu não tava achando que eu ia falar comigo mesmo sozinha. E o Edu aí deu baita ajuda, chamou um monte de gente. Obrigada demais. Você é demais, cara.
E obrigado a todo mundo, um monte de galera aí que eu conheço junto, aparecendo. Vou subir o vídeo lá no YouTube, pra depois vocês quiserem dar uma olhada. Quer dizer, pra quem não viu, né? Vocês já viram. E obrigado demais, pessoal. Valeu mesmo e vamos falando. Qualquer dúvida, sugestão, vocês encontraram material massa, encontraram uma ideia, ó, Camila, vê isso aqui que eu acho que vai ajudar, ou tô estudando por aqui, manda lá no Twitter também. Deixa eu mandar meu Twitter aqui, é CMaiaCD, então aqui, conversa lá, manda. É muito legal que desde que eu comecei essa jornada, teve várias pessoas que entraram em contato comigo na DM dizendo, tô aplicando, ou tô começando a estudar também. Então, putz, é muito massa trocar essas ideias. Depois uma dessas a gente podia até fazer um servidor Discord, se a galera empolgar, enfim, trocar essas ideias todas. E... Pede stars. Tá, vou... Ai, vou pedir então. Tem o projeto open source aí, que como todo mundo sabe, ou ninguém, não sei se as pessoas sabem, deixa eu compartilhar aqui. O sharing, que é o Scan API. Projeto mó maneiro, que é o site scanapi.dev. E se vocês verem aqui é o GitHub. Basicamente serve para criar, para automatizar testes de integração. E já gera documentação automática para API REST, não importa se foi escrito em qual linguagem. A biblioteca é feita em Python, mas funciona para qualquer REST API. E basicamente aqui, se tu for ver, tu escreve uma especificação em YAML, aqui rapidinho. E aí a Scan API vai lá, irrita e gera um report para ti. Então gera um report com todos os detalhes e tal. É bem maneiro. Tem vários vídeos aqui no Scan. E o principal, que eu não posso esquecer, senão... que é dar uma estrelinha pra nós, por favor, nunca te pedi nada. Cara, a gente já tá com mais de 1000 estrelas, mó da hora, tipo, uma galera muito grande colaborando, 60 e poucos forks, dá uma moral aí pro projeto, que é massa. Metade do meu tempo vai com open source e outra metade no jornada, que é bem da hora. Tenho me divertido bastante, então quem quiser aí dar moral. Ai, velho. Também no Twitter lá, se tiverem alguma dúvida do Scan API, quiserem ver do projeto, fala comigo. Cara, Twitter é o melhor jeito de falar comigo sempre. E valeu, pessoal. Boa noite, obrigada demais pela live. Um beijo pra vocês. Vocês foram muito massa. Valeu, viu? E é nóis. Até, pessoal.